seminários promovidos, de comunicação promovido pela FAMURS, o grande destaque vem de Guaíba, prefeito Marcelo Maraná. Uma mensagem muito forte hoje, esse feeling que o senhor tem, essa experiência que o senhor tem junto à comunidade, que resultou na sua reeleição com um percentual expressivo, não é isso? Gratidão à minha equipe, né? Ninguém faz nada sozinho e a gente ter a sensibilidade de alguém que está na ponta, Sérgio. E eu gosto muito de uma frase que tu usa, né, com relação a trabalhar em prefeitura, né, e fazer comunicação em prefeitura todo dia é um grande desafio, né? Então, é a gente trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, não tenho dúvida de que a gente tem o sucesso de comunicar de forma certa, é porque, primeiro, tem verdade o que a gente entrega, tem também uma forma descontraída de poder conversar com a comunidade e levar a informação para quem precisa na hora certa e do jeito certo. E esse é o motivo dessa reunião hoje aqui, é mostrar para os prefeitos, para as prefeituras e equipe de comunicação de que tem um caminho seguro para a gente acabar com os fake news, que são muito grandes, e a prefeitura ser o principal canal de comunicação entre a comunidade e os serviços públicos que tem em cada prefeitura. Afinal de contas, a prefeitura é a maior empresa do município. Ela é quem mais emprega, ela é quem mais tem a responsabilidade de fazer serviço. Isso, então, seminário, parabéns aí para o prefeito Marcelo Arruda pela presença dele aqui, de ele oportunizar esse momento, de a gente qualificar as nossas equipes de comunicação de todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul nesse momento aqui. E eu fico muito feliz de ter sido convidado para ser um dos palestrantes. Nós estamos vivendo num mundo de muita complexidade, muito anormal, mas o senhor deixa uma mensagem que parece que cada vez mais individual, cada vez mais complexo, nós dependemos cada vez mais de equipe, né? Cada vez mais de equipe, um dos outros, né? Então, que Deus nos abençoe a ter, né, esse espírito de comunicar de forma assertiva, de ter o orgulho de a gente morar na cidade onde a gente reside. E isso depende muito de a gente poder mostrar as coisas boas, que para mostrar coisa ruim tem um monte de gente, né? Há uma facilidade para mentir, para falar bobagem, para contar coisa que não é verdade e para denegrir a imagem que a própria pessoa mora. Eu acho uma coisa engraçada disso. Então a gente acaba tendo que fazer um esforço maior de comunicar de forma assertiva, tocar no coração das pessoas para ter orgulho de morar na cidade que é delas. Para fechar a fatura, temos que nos manter manso e humilde. Manso, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode dar. É manso e humilde de coração. É a mansidão, é isso que ele nos ensinou. E botar a sandália da humildade. Manso e humilde, transitado e julgado. Transitado e julgado. Estamos hoje aqui no seminário, quarto seminário de comunicação promovido pela FAMURS aqui, também para a Mostra, que é um instituto de pesquisa. O grande destaque vem do governo do estado, Maicon Bock, que é secretário adjunto de comunicação. Maicon, podemos aguardar de um seminário de comunicação, porque hoje a comunicação é estratégia em qualquer setor, público, privado, entidade filantrópica, não interessa. Se não tiver comunicação, parece que não existe, né? Exatamente, a comunicação é fundamental, ela é muito estratégica, né, para os municípios. E uma coisa que eu quero falar daqui a pouco aqui para os assessores de comunicação das prefeituras é que eles não fazem apenas a defesa de uma gestão, a divulgação do que uma gestão está fazendo. Eles fazem algo muito mais importante, né, que é valorizar e defender a imagem dos municípios. Porque hoje, um município que tem uma imagem muito positiva, né, ele atrai mais investimentos, empregos, pessoas, né, mão de obra qualificada, pessoas que querem investir e crescer naquele município. Então, o município tem uma marca, e é isso que eu vou falar, que é preciso ter uma narrativa, ter uma estratégia, ter ação. Não basta ter uma boa gestão, tem que mostrar o que está sendo feito. Maicon, e a gente sabe aqui no dia a dia que a comunicação ela também tem vários protagonismos. Por exemplo, para informar, hoje nós vivemos sobre a ditadura do clima. Então precisa informar o clima, então precisa ter uma boa comunicação, que seja, ela leve uma informação séria, precisa ter algum problema na prefeitura, com o prefeito. A comunicação tem que ser a primeira a ser informada e montar uma estratégia de ação. Ela também tem que divulgar também o que a prefeitura faz, informar o que a prefeitura faz, que muitas vezes o prefeito faz e não aparece, né? Isso, eu falo muito sobre o agir comunicativo, né? Isso significa o quê?
todas as ações que o município vai fazer, todas as políticas públicas, elas precisam começar com a comunicação junto. Porque nada vai ser feito, né, nada vai ser divulgado de uma forma efetiva se a comunicação não participar desde o início, poder opinar, escolher nome de uma iniciativa, escolher as ações que vão ser feitas. Então, o agir comunicativo, esse pensar desde o início, exatamente, e ajuda muito o município a divulgar eficientemente. E uma coisa também que eu quero falar hoje aqui, abordar aqui, é que os prefeitos, eles precisam ouvir as suas equipes de comunicação. São pessoas que têm conhecimento, têm estrada, têm experiência e podem dar orientação, né? Muitos prefeitos não gostam de seguir o que as orientações que a comunicação está passando, mas muitas vezes é o caminho mais preciso, mais correto para que os municípios tenham uma boa comunicação. O pêndulo saiu de a comunicação, era quase com o patinho feio da administração e passou agora a ser a vedete. Então o pêndulo saiu do 8 para o 80. E, por exemplo, hoje com as redes a gente também tem que ter um bom senso de não expor demais o prefeito, não expor demais a administração, que às vezes se torna até bizarro, não é isso? Nós temos uma preocupação muito grande, assim, de, claro, dar visibilidade para as ações do governador, do vice-governador, credibilidade, mas também ele não pode ser o mercador das más notícias, né? A gente teve uma catástrofe ano passado no estado, então a gente tem que cuidar para que ele não apareça, por exemplo, só para notícias negativas, né? Ele tem que aparecer para as notícias positivas do governo, a gente tem que mediar isso, equilibrar esse ponto. E eu acho que temos muito ainda a avançar aqui no Rio Grande do Sul, nem todos os municípios dão a devida importância para a comunicação, mas eu acho que esse cenário aos poucos está mudando. E esse seminário da FAMURS de comunicação, que reúne pessoas de todo o estado que trabalham com comunicação, serve muito para isso, porque a gente está aqui para trocar experiências, fazer conexões, inspirar uns aos outros, né, e também conhecer boas práticas que estão sendo feitas nos municípios. Aqui para ter uma comunicação onde a gente aprenda com todos aqui. E também ter um momento aqui, as redes sociais deixaram as pessoas muito ácidas, muito polarizadas. E tem que ter um cuidado, às vezes uma tosse vira como é que se chama? Uma pneumonia, né? Então tem que ser um cuidado muito grande e muita cautela também, não é isso? Sim. Nós temos um cuidado muito grande com as redes, né? Porque a gente sabe que muita gente está lá porque é contra aquela gestão, não é exatamente contra o projeto em si, mas está lá para tumultuar, tem algum interesse por trás, algum interesse político, então a gente tem que entender um pouquinho ali, ver o tom, mas muitas vezes tem críticas construtivas da população que chegam por ali, né? As pessoas têm demandas, elas têm suas dores, elas têm sua visão de mundo, e eu acho que é válido também, sabe? Mas a gente não pode achar que tudo que está nas redes é a maioria absoluta, é como pensa a população. O governador Eduardo Leite tem nos dado uma aula de como usar as redes de forma inteligente, não é isso? Sim, o governador, ele é um homem muito disciplinado e ele acredita muito na sua comunicação. Ele leva muito em conta, né, o que nós orientamos ele, o planejamento. Nós temos um grupo que pensa a comunicação, as ações, as palavras-chave para falar em cada momento. Preparamos briefings para ele, né, para os momentos que ele vai ter uma exposição, já que os assuntos são muito grandes, né, para um governador. E ele é muito disciplinado. Diversos e profundos. Diversos e profundos. E o governador é muito disciplinado, ele segue à risca, né? E ele é o nosso principal porta-voz da estratégia aí do governo do estado. Momento também que nós, da comunicação, de fazer entender esse novo mundo, um mundo mais plural, um mundo mais democrático, um mundo onde a gente aprende com os diferentes, não é isso? Sim. Acho que a política é muito isso, né? A gente tem hoje no sistema legislativo, né, essa representação de várias partes da sociedade, várias camadas estão representadas, e a gente, quando olha um pouquinho a Constituição, né, a gente não pode aniquilar os adversários, a gente tem que conversar, tem que crescer com essa troca de ideias, aprender com o diferente, e às vezes, mesmo as pessoas que têm divergências políticas com a gente, de visões de mundo diferentes, elas têm coisas a acrescentar, né? E no debate de ideias, algumas narrativas, alguns projetos vão preponderar, né? Estamos hoje aqui no 4º seminário de comunicação promovido pela FAMUR. O grande destaque vem de Guaíba. Guaíba que tem sido um município que tem nos inspirado muito,
Mandar antes um abraço lá para o prefeito Maranato. Estamos aqui com a vice Cláudia Jardim. Cláudia, a gente vem acompanhando o teu trabalho, porque o teu trabalho na educação chama a atenção, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Gostaria que falasse sobre a importância da comunicação na gestão pública. Pois é, esse seminário da FAMURS, focado em comunicação, ele vai trazer justamente esse elo. A gente precisa articular dentro das prefeituras a comunicação interna, a gestão com seus colaboradores, mas também mostrar para a população aquilo que se faz. Na cidade de Guaíba, a gente tem esse exemplo, a gente usa muito a parte das redes sociais, essa comunicação forte, diária, transparente. Muito inteligente e com muita eficiência. Obrigada. A gente aproveita esses canais para que as pessoas acompanhem tanto os serviços que estão acontecendo, os futuros projetos. O nosso prefeito Maranata vai ser um dos painelistas do seminário da FAMURS, justamente para mostrar as boas práticas. E tanto na educação como na assistência, que a gente agora tem projetos também que estão buscando essa inovação, a gente tem utilizado essa parte da comunicação com estratégia, a estratégia de poder mostrar para as pessoas aquilo que tem que ser feito, como que vai ser feito, para elas poderem acompanhar. Isso não diferencial, essa comunicação para a educação, né? Isso de vocês. A gente tem usado, inclusive, as próprias crianças, porque elas são puras, elas são verdadeiras. Então, tu chega com um projeto dentro da escola, eles já vêm para a volta e já perguntam o que vai acontecer, eles nos acompanham também. Isso, e aí eles já falam, pode ser eu para sair a entrevistar, e eles saem, fazem os vídeos e tem sido algo muito bacana, que também chama a atenção da população, porque quando tu tem a criança, tu tem uma forma muito pura, muito verdadeira daquilo que está acontecendo, eles sentem de verdade o projeto, e aí esse projeto ele pode ser de educação financeira, de uniforme escolar, de material, mas pode ser um teatro, pode ser o contraturno, tantas coisas que a gente vem fazendo. Obrigado. Grande destaque é o prefeito de Barra do Ribeiro, João Francisco Feijó. Prefeito, primeiro quero lhe cumprimentar que o seu município agora é um município que tem um protagonismo muito grande na economia, no desenvolvimento econômico, político aí, e isso é importante porque promove não só economicamente, mas também leva muita cidadania para o município, não é isso? É verdade. A nossa cidade está num processo de crescimento e desenvolvimento. Bota crescimento, hein? Vamos crescer aí, a nossa população lá é de 12.500 habitantes, 730 km², e estamos ansiosos pela chegada da CMPC, onde vai ser um divisor de águas em nossa cidade. E há algum tempo atrás nós já tínhamos notado já o crescimento do comércio no nosso centro. Hoje, nossa cidade, o centro é pequeno, mas já não tem mais lugar para estacionar. Então estamos felizes. Eu me lembro que eu ia ver, às vezes, o deslocamento aqui do Pontal para Barra do Ribeiro ali, é um lugar muito lindo também e provavelmente agora vai ter um desenvolvimento muito grande do turismo. Mas a importância da comunicação para a gestão pública. É muito importante. Hoje, tudo que a prefeitura faz é muito importante passar para os nossos munícipes. Tem. A gente faz vídeos e informativos semanalmente, divulgando o que a gente está fazendo. É uma prestação de contas semanalmente que a gente faz para toda a população, para eles estarem a par de todos os acontecimentos da prefeitura. E esse feedback é muito importante. Prefeito, vocês provavelmente vão ter uma revolução na área econômica, estrutural e de planejamento. E esse planejamento vocês já estão fazendo, porque vocês provavelmente vão quadriplicar de volume de pessoas, não é isso? Sim, vai girar em torno aí de 10 a 12 mil pessoas trabalhando direta e indiretamente. A obra começa o ano que vem, mas a gente já vê um movimento na cidade e vai ser maravilhoso para nós essa obra toda, já pessoas, fornecedores, já lojas novas que foi inaugurada há pouco tempo, semana passada também foi inaugurado uma loja na nossa cidade. Então, a comercial deve estar bombando lá. Tá todo mundo feliz e ansioso para o início da obra o ano que vem. Sirvam as façanhas do novo momento da Barra do Ribeiro na sua gestão de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria. Deus abençoe. Grande destaque vem de Marau. Yura Kutz, ex-prefeito de Marau. Prefeito, uma mensagem forte que o senhor deixou aqui. Uma comunicação hoje no mundo de tamanha complexidade
tamanha individualidade, mas parece que cada vez mais a comunicação passou a ser estratégico, não só no público, no privado, no dia a dia das pessoas. Você não consegue ter sucesso, na minha opinião, seja em qual área for, se você não dominar a comunicação, não conhecer o que você está oferecendo para as pessoas, seja produto, seja serviço, seja na área pública. Então você precisa entender o que é comunicação, como é que você faz comunicação, qual é a melhor forma, como é que você enfrenta hoje isso que dizia. Hoje tem muita gente gritando na rede social, tem muita gente gritando nos veículos de comunicação. Como é que o gestor público, por exemplo, consegue entrar nesse meio para dizer aquilo que está fazendo e que às vezes não chama a atenção da população, ela quer saber de que lado eu sou. Eu vou lhe interromper. E o anônimo descobriu como ele pode brilhar. Exatamente. Tem mais esse ingrediente que você consegue se esconder atrás da rede social. Então, é um cenário novo. Mas eu dizia aqui na minha participação, não existe caminho, não existe outro caminho para a gente avançar, para melhorar, inclusive, esse cenário, que não seja a comunicação. Os profissionais, os gestores públicos, os empresários têm que cada vez mais entender como utilizar essa ferramenta. Eu uso um pensamento assim, sobre comunicação. Com comunicação é complicado, não resolve muito, mas sem comunicação é impossível. Não, é completamente possível. Eu dei o exemplo de Marau, que era uma cidade bastante dividida politicamente, e que a gente usou a comunicação para uni-la, para não falar dessa divisão, para não falar dessas questões que nos separavam, mas sim abordar aquilo que nos unia, falar do orgulho da cidade, falar daquilo que nós temos de bom. Se eu não tivesse a comunicação, certamente eu teria que entrar nisso de você estar discutindo com o teu antigo rival, brigando, e quem perde a cidade. Prefeito Wilner, e comunicação é tão incrível, porque desde a hora que tu acorda, tu escolhe a roupa, como tu caminha, como tu olha para as pessoas, como tu fala com as pessoas, como tu te comporta, tudo é comunicação. A maneira que tu cumprimenta uma pessoa, a maneira como tu acolhe, tudo é comunicação. Perfeito. As pessoas erradamente às vezes acham que comunicação é você falar, você ir para uma rádio, ir para uma rede social. Como você olha para mim, como você aperta a minha mão, como você senta, se está arcado, se está ereto, tudo isso está comunicando alguma coisa? Revela atitude, entende? Então, a gente teria aqui horas e horas para falar sobre o papel, o poder da comunicação, mas você tem razão. É um mundo que hoje não pode mais ser pensado, seja ele na esfera privada, seja ele na esfera pública, sem comunicação. E a comunicação é um tema fantástico, né? Ele é excitante e é algo assim que a gente não consegue definir de tão grande e profundo que ele é, não é isso? Isso, você todo dia se surpreende, né? Todo dia tem elemento novo, todo dia você aprende uma forma de se comunicar. Repito, o que preocupa às vezes é que você tem muita coisa nova chegando, tem muita gente nova entrando, tem o anônimo chegando, tem uma série de situações, muitos ingredientes que é difícil você no dia a dia. Me coloca no lugar de um prefeito que tem lá problema de saúde, que tem lá problema de educação, segurança, asfalto, e também tem que olhar para isso. Comunicação passa a estar na relação ali do que é principal. Que o senhor, assim, o que é relevante? Porque hoje a gente confunde muito se comunicar com o prolixo, com o detalhe, e perde às vezes o fio da meada, perde o foco, né? Isso. Prefeito, parabéns aí, que sirvam as suas façanhas como ex-prefeito e como futuro deputado de modelo autodafé. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela cobertura e que a gente possa se encontrar aí por esse Rio Grande afora. Estamos hoje no 4º Seminário de Comunicação e Gestão Pública no Novo Mercado, um evento promovido pela FAMURS aqui. Estamos com a professora Janes Moraes e também com a Júlia Machado. Júlia, a gente acompanha o teu trabalho lá na Assembleia e hoje o teu tema foi sobre gestão de crise. Gestão de crise, basicamente, a coluna vertebral é um pouquinho e um olhar profundo no planejamento, né? Sim, gestão de crise é um tema ainda incipiente na comunicação pública e na gestão pública, mas a gente trouxe essa fala justamente para reforçar a importância do planejamento e das ações preventivas na comunicação para prevenir, evitar não é bem a palavra, porque hoje a gente vive uma sociedade repleta de riscos e os eventos climáticos estão aí para provar isso, mas para prevenir e para garantir
que as pessoas passem melhor, né, por essas crises que a gente vai enfrentar cada vez mais. Gente, podemos dizer que gestão de risco é algo assim que desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, tu está gerindo riscos, né? Mas o risco do público hoje assim se tornou estratégico para proteger, às vezes, uma cidade, um município, até uma região, não é isso? Isso, dentro desse planejamento, como você mesmo colocou, a gente tem que ter esse mapeamento de risco, entender esses riscos, né, procurar levantar essas informações e também se preocupar com essa percepção, né, como as pessoas estão entendendo esse risco, estão percebendo a sua gravidade. Então é interessante que faça esse levantamento, esse mapeamento, mas também se preocupe nessa comunicação de explicar ou tornar esse risco mais presente, de fato, para que as pessoas de fato tenham uma percepção, principalmente as pessoas que hoje têm mais vulnerabilidade, entender esse risco, para eles poderem também ter uma decisão protetiva, colaborar junto não só os órgãos de defesa civil, mas também as pessoas terem essa percepção de risco aguçada, para eles também terem essa ação preventiva, né? E colaborar. A sociedade menos exposta. E tornar a sociedade menos exposta, dentro dessa sociedade de risco que a gente tem hoje, de metamorfose de muitas crises, né? E também um contexto de mudança climática, que a gente sabe que os eventos extremos eles estão por vir, que eles vão ser cada vez mais presentes, então a nossa sociedade gaúcha tem que estar preparada para esse contexto, e a comunicação, a importância desse evento hoje é justamente mostrar esse papel importante que a comunicação tem para fortalecer essa resiliência e transformar o nosso estado mais seguro para as pessoas. A Rosane de Oliveira, aqui, uma mensagem para os assessores de imprensa dos prefeitos e das prefeituras. Comunicação é um ramo de vocês, né? Então, por favor, usem isso, essa possibilidade, escolhendo bem onde querem que a sua mensagem chegue. O importante, me parece, saber com quem a gente quer se comunicar, e rádio, valorizem muito o rádio na sua cidade, as redes sociais e as grandes reportagens que possam ser passadas para o estado inteiro, principalmente exemplos inspiradores. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo painel. Obrigado. Muito obrigada. Uma mensagem para os assessores dos prefeitos, das prefeituras aqui, que são estratégicos para a população, porque é lá no município que tudo acontece. Exatamente. A gente quer dizer que nós estamos, como comunicadores, como jornalistas, com as portas abertas, literalmente, para receber sugestões de pauta. Então, nos mandem, humanizem as notícias, né? Tragam esses serviços. A gente tem espaço para, geralmente, viabilizar, né, essa divulgação de notícias que são importantes para a população dentro do SBT Rio Grande. A gente tem um jornalismo feito com a comunidade, né, com o auxílio da comunidade. Então, as prefeituras também têm esse espaço para trazer seu contraponto, para sugerir pautas, porque a gente quer fazer essa troca acontecer, né? Porque é só assim que funciona e que a gente vê resultado para a população, para a sociedade, e esse é o objetivo de todos, né? Que show foi o painel, hein? Gostaram? A gente fica muito feliz. Foi uma grande experiência. Que bom. Essa era a nossa intenção, a gente conseguir fazer essa troca, né? Valeu para vocês, valeu demais para a gente também. Thank you. Obrigada. Quarto seminário da FAMURS aqui hoje, mais do que um painel, um show de estratégia de comunicação para as prefeituras, o que é o responsável pela comunicação da FAMURS. Que momento a FAMURS vive, vocês agora entregando um seminário que realmente é um luxo para as assessorias de imprensa das prefeituras e dos prefeitos, né? Tudo bem. É um momento importante para a FAMURS e também para os municípios, onde a gente atende os 497 municípios do estado em todas as áreas. E a comunicação não podia ficar de fora. A atenção aos assessores, especialmente nesse período que iniciamos os mandatos, né, dos gestores 2025, 2028, preparando então os assessores para os próximos 4 anos. O importante também é qualificar. Trouxemos aqui painelistas de renomes aqui do nosso estado, então, com diversos assuntos, para então qualificar nossos assessores e todos os participantes nesse momento importante, pois passamos aí por uma tragédia em nosso estado, turbulência, e agora estamos então melhorando a cada dia o trabalho que é feito em todas as áreas de infraestrutura, na saúde, enfim. O presidente Marcelo tem atuado defendendo então as causas do municipalista. Encerrando a gestão de vocês com chave de ouro. Com certeza, foi um ano de muito trabalho, muitos desafios, e assim também a gente agradece a toda a equipe que trabalhou conosco.